Bom, antes da gente começar a fazer nossa leitura guiada, comentada aqui, que é o propósito do canal, principalmente para você que está aí nesse momento nos acompanhando, eu gosto de fazer um esclarecimento. Esse canal é dedicado exclusivamente àquelas pessoas que querem o Evangelho de Cristo, querem viver o Evangelho, amam Jesus, querem se reunir com outras pessoas, ler as mensagens, enfim, querem interagir, mas não querem o sistema religioso. As pessoas que cansaram do peso da religião, não querem mais acompanhar, por diversos motivos, perceberam que realmente a religião ela traz muito fardo sobre a vida das pessoas e, enfim, esse canal é exclusivamente para você. Se você é um religioso que está aqui e de repente você não quer se livrar das amarras da religião, talvez não vai te fazer bem. Agora, se você está aqui com um bom coração para ouvir o que é que a gente tem para dizer, nós vamos falar aqui sobre como Jesus viveu, o que ele ensinou, e eu tenho certeza que se você ouvir com atenção, com seu coração livre, leve, sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, eu tenho certeza que a mensagem ela vai tocar de uma maneira especial em você, ela vai te conduzir a uma mentalidade para você né, alcançar uma mentalidade maior e, sem dúvida nenhuma, se emancipar. Não precisar mais ficar andando aí com as amarras e com as muletas religiosas. Então, esse canal é exclusivamente para aquelas pessoas que querem caminhar com Cristo, que é um fascinante projeto de vida, mas que sabem que Jesus não é o fundador de uma religião. Jesus veio trazer uma consciência, um modelo, uma maneira de ser, uma maneira de viver, de enxergar, de andar, e é isso que muda completamente as nossas vidas. Então, gente, olha, sejam bem-vindos. Agora são 10 horas e 50 minutos, a gente está ao vivo por aqui fazendo essa transmissão. Se você achar, né, que foi útil, nós vamos fazer sempre. Algumas noites a gente vai marcar de estar fazendo com você essa transmissão. Para começar, eu quero ler um texto aqui que está lá no capítulo 4 e no versículo 19 do Evangelho de João, aquele famoso diálogo de Jesus com a mulher samaritana, mas a gente vai apresentar ele de uma maneira aqui que vai trazer para você uma explosão aí na sua consciência. Então o texto ele diz assim, a mulher dizendo: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: Crê-me, mulher, que a hora vem em que nem deste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e chegou é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja só, esse é o texto que vai servir como base para a nossa conversa aqui, né? É aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e é o momento em que Jesus desmonta a religião. Ela passa a ter acesso a algo que ela nunca tinha experimentado em toda a sua vida, mesmo tendo muito conhecimento, informação acerca da religião. Isso acontece com muita frequência. Às vezes as pessoas têm informação da religião, ela sabia, olha, dizem que tem que adorar aqui, adorar aquilo outro. Ou seja, ela tinha notícia de como é que funciona, mas não tinha ainda o contato explosivo e a explosão de consciência, que é o que acontece quando ela tem um contato verdadeiro com Jesus. Então o que acontece? Jesus está falando com essa mulher samaritana e de cara nós já temos aqui alguns embaraços, alguns percalços. Nós temos 3 motivos pelos quais um judeu religioso não falaria com ela. Em primeiro lugar, ela era mulher. Nós estamos falando de um tempo, há mais de 2.000 anos atrás, extremamente preconceituoso com a figura feminina. Segundo lugar, era uma mulher samaritana. Vocês lembram? O povo samaritano era considerado povo herético. Era aquele povo em que os santos, né, os escolhidos, não deveriam se misturar com eles. Então nós estamos já com alguns embaraços aqui. Jesus ele começa o assunto com a mulher. Em primeiro lugar, a mulher. Já tem a primeira objeção. Depois, samaritana. O povo considerado herético. E tinha uma vida que a sociedade condenava. Não era uma mulher aprovada completamente nos conceitos da sociedade. Ela tinha uma vida um pouco suspeita. Então, existem 3 camadas de exclusão. 3 razões para um rabino religioso, como era o caso de Jesus, simplesmente passar direto. Aqui existem motivos para Jesus simplesmente passar direto, como geralmente a gente vê acontecendo com os religiosos dos dias de hoje. Que eles estão cheios de moralismos, cheios de julgamento acerca do outro, não deve se misturar com fulano, não deve chegar perto de Beltrano, fulano é menos santo, então eu não tenho... Inclusive a gente vê isso acontecendo o tempo todo, não pode nem misturar. Ontem eu vi o pastor de uma igreja falando, olha, pessoal que é do PT, você não pode nem conversar com eles. Aí o outro já falou, ó, pessoal que é do PL, você não pode chegar perto. Então veja só, nos dias de hoje a gente encontra separação o tempo todo, a gente empurrando, levando, se o outro está caindo, acaba de empurrar. E aqui nós temos Jesus que quebra tudo isso e se aproxima. E Jesus, ele não passa, ele para. E ele não para corrigir, ele não para julgar, ele não para converter, ele para conversar. Você já percebeu que interessante quando a gente fala de Cristo, como que ele é completamente diferente do que nós entendemos, né? Ele não parou ali para converter a mulher. Às vezes a pessoa acha que evangelismo é se enfiar na cabeça do outro.
uma obrigação, ou você enfiar na cabeça do outro a necessidade dele frequentar a igreja que você está, ele acreditar nos mesmos dogmas religiosos que você acredita. Às vezes a gente acha que conversão é fazer o outro ficar parecido com a gente, é fazer o outro ficar parecido com a igreja que a gente frequenta, ou o dogma religioso que a gente segue. E Jesus, ele não para nem para converter a mulher, nem para convencer ela de nada. Ele para conversar com ela. E aí ela fica completamente desconfortável, ela tenta inclusive desviar o assunto para o debate religioso, né, o debate clássico da época. Ela fala, olha, qual que é o lugar certo de adorar? É aqui ou em Jerusalém? Era aquela disputa clássica institucional entre os judeus e os samaritanos. A pergunta que dividia as denominações, né, que definia identidades, que justificava as exclusões. Se tem que adorar é aqui ou se tem que adorar é lá. Se tem que adorar é no Monte de Jerusalém ou se tem que adorar é no ambiente dos samaritanos. Essa era a pergunta que dividia tudo. E Jesus simplesmente dissolve completamente a pergunta. Ele fala, ora, ele não fala que Jerusalém está certo, né, não valida nenhum dos dois sistemas religiosos, ele simplesmente diz algo radicalmente diferente. Ao invés dele fazer o que geralmente a gente encontra no sistema religioso, quando ela pergunta, imagina, seria um prato cheio, né? Ó, onde é o lugar de adorar hoje? É com os evangélicos ou com os católicos? É com os crentes de esquerda ou com os crentes de direita? Nossa, esse é um motivo para a pessoa já falar, não, o lugar certo de adorar é na igreja X. O lugar certo de adorar é junto com o meu povo ali, junto com a minha boia. Jesus não valida nenhum dos dois sistemas. É o seguinte, ele quebra essa lógica e diz assim, bom, olha, a hora vem, e a hora já chegou em que o lugar é o que menos importa. O que vai importar é se você está adorando em espírito e em verdade. Jesus sai daquela lógica de definir qual que era o pacotinho religioso correto, se é em Jerusalém ou se não era. Ele só quebra isso e fala, olha, quer saber de uma coisa? O momento chegou. E o momento é que os verdadeiros adoradores, eles não são encontrados apenas em templos, em locais, em lugares. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm uma disposição interior de adorar em espírito e em verdade. Seja agora você assistindo essa transmissão no seu trabalho, na sua casa, seja você no seu carro, seja fazendo uma caminhada com fone de ouvido, não importa onde você está. Esse é chegado o momento. O que significa na prática é que Jesus está dizendo que a adoração a Deus, ela não pertence a nenhuma instituição, não pertence a nenhum templo, nenhuma denominação, nenhum sistema religioso. Não é sobre onde você está, qual rito você segue, não é sobre qual nome está na fachada do prédio que você frequenta. Não é sobre se você sente algo especial no momento que você está ouvindo alguma coisa, se você chorou, se a música foi emocionante demais. Olha, não é uma sensação, é uma decisão. A vida no Espírito é pela fé, não é pelo sentimento. Então, quando nós reduzimos o encontro com Deus a programas, ordens de culto, de hierarquias, a gente acaba estrangulando a vida que nós deveríamos fluir, né? É exatamente o oposto desse controle religioso é o que Jesus propõe. Porque Jesus está dizendo assim, ele dissolve toda a discussão, né? Está dizendo, olha, chega dessa coisa de ter que ter lugares sagrados, chega de alguém querer monopolizar Deus em nome de uma placa religiosa. Deus não está preso na sua caixinha. Né? Quando a gente fala dessas coisas, o pessoal acha que Deus tem que estar preso na caixinha religiosa. Não, ele não está preso. Ao contrário, ele é completamente livre, né, para agir. Agora, você precisa decidir que você, de repente, não quer levar essa vida que você está levando no sentido, não estou nem falando de ter que mudar de comportamento, não estou falando no sentido seguinte, quantas pessoas que estão assistindo essa transmissão aqui, desesperançosas, e de repente você chegou aqui, caiu nessa transmissão, sem nem entender por que é que você chegou aqui, mas você percebe que a sua vida ela tem várias lacunas abertas, ela falta um preenchimento, está faltando sentido, e você veio exatamente para esse momento. Então, a consciência que Cristo vem trazer não é uma doutrina, não é um pacote religioso, não é um catecismo, né? Quando ele olhou para a mulher samaritana, ele viu alguém sedenta por uma conexão, sedenta por vida. Ele não viu uma herege que tinha que ser evitada. Quando ele olhou, por exemplo, para Zaqueu, você lembra da história de Zaqueu? Ele viu um filho perdido. Ele não olhou e viu um ladrão condenado. Quando ele olhou para os fariseus, ele via escravos do sistema. Ele não via inimigos que tinham que ser abatidos, destruídos, combatidos, nada disso. Jesus trouxe uma consciência que é deslocalizada, desinstitucionalizada, desritualizada. É uma forma de ver o mundo que não precisa de um edifício para existir, nem de um programa para se expressar.
E a pergunta que eu faço para você, essa pergunta inicial aí, ó. Você acredita em Jesus, mas não suporta a religião. Jesus, ele não veio formar uma religião. Se fosse o propósito dele inicial ou essencial fundar uma religião, teria muitas religiões que ele poderia fazer uma salada, como tinha na época judaísmo, os essênios, tinha os zelotes, tinha muitos segmentos religiosos. Jesus não veio formar uma religião, ele veio trazer um modelo de vida, uma consciência. Ele veio trazer uma nova maneira de viver, uma nova percepção, uma nova vida. Não tem nada a ver com a religião. Ele não veio trazer doutrina, veio trazer consciência. Então, é importante que você saiba isso. Ele não veio formar uma religião que escraviza. Jesus não deixou um manual de regrinhas para você seguir. Ele deixou o caminho. Foi onde que ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho caminho, não, eu ensino o caminho, nada disso, eu sou o caminho. Jesus não ofereceu um modelo de vida para ser copiado mecanicamente, ofereceu a própria vida como modelo. Não faça o que eu faço, mas permaneça em mim, como eu permaneço no Pai. Essa é a diferença entre a religião e o modelo de vida. A religião controla pelo medo. O Evangelho liberta pela graça. Essa graça cria uma segurança que permite a autenticidade. Quando você sabe que é amado, independentemente da sua performance, independentemente da sua pseudo-santidade, porque pregam por aí uma santidade que ninguém consegue e jamais vai conseguir. Quando você sabe que é amado, independente daquilo que você faz, você para de performance. Quando você sabe que é aceito antes de ser útil, você para de ser usado. Quando você sabe que pertence antes de pertencer a algum lugar, você para de se prostituir institucionalmente. A consciência de Jesus é, portanto, uma consciência segura, não precisa defender sistemas, porque não depende de sistemas. Não precisa condenar os outros, porque já foi perdoado, não precisa acumular méritos, porque já recebeu tudo. É por isso que Jesus não tinha templo próprio, Jesus não tinha comitê diretor, Jesus não tinha estratégia de marketing, Jesus não tinha liturgia padronizada, o que ele tinha era presença. Ele estava onde as pessoas estavam, em festas, em mercados, em estradas, em lares. E é isso que fazia com que as pessoas convivessem com ele e tivessem as suas vidas transformadas. Não era performance, era mudança de vida. Quando você sabe que não é pelas obras, não é pelo que você faz que você tem acesso, é por aquilo que Cristo fez, esse peso eu deixo com ele e eu não dou conta de seguir. Quando você entende isso, a coisa muda e você passa a viver uma vida com abundância. Então, gente, a mensagem é essa. Eu quero que você comente aí se você assistiu essa transmissão ao vivo, se você viu depois na reprise, se esse projeto mexeu com você de alguma maneira. Se sim, nós vamos começar a fazer essas transmissões todas as noites para trazer aí alguma luz, algum entendimento para a sua vida, tá bom? Bom, acho que é isso. Obrigado pela companhia de vocês aí.